Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre fé e que você tenha muita fé, que não deixe a sua fé fraquejar, não seja fraco na fé. Sempre, todos os dias, olhe para os céus, agradeça a Deus pela sua vida, agradeça pela vida que você tem. A nossa vida, ela é abaixo de Deus e a nossa saúde é o nosso bem maior. Mas a fé, ela tem que ser reavivada todos os dias. Não podemos deixar de crer que nosso Pai Todo-Poderoso pode mudar as nossas vidas. Você crê que Deus pode fazer uma transformação em sua vida, no problema, em alguma situação, algo que você sonhou a vida inteira e ainda sonha, você crê? O que você fala sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a situação que você está vivendo? Você está vivendo sobre, pensando sobre as coisas que Deus faz todos os dias para a sua vida, para as nossas vidas. Devemos nos alegrar no Senhor todos os dias e esperar sempre o melhor de Deus, sabendo que Deus é todo-poderoso para realizar coisas grandiosas em poucos minutos, em um dia, em poucas horas, em um mês, em um ano. Deus faz maravilhas na vida de pessoas. Os milagres são incontáveis. As coisas que Deus faz são maravilhosas. Quando Jesus veio ao mundo, muitas pessoas em Nazaré, onde ele foi criado, muitas pessoas não receberam seus milagres, porque conheciam Jesus e não creram que ele era o Filho de Deus, o enviado por Deus. Então, muitas vezes, as pessoas são acostumadas a ouvir uma palavra, a ver uma pessoa pregando, a escutar a palavra de Deus, vai na igreja, o pregador fala, a pregadora fala, escuta aqui no canal, mas às vezes elas ficam duvidando. Mas não duvide, porque é a palavra de Deus, não somos nós que fazemos o milagre. Jesus fazia os milagres, porque Jesus é Deus, é o próprio Deus. Mas Deus enviou os profetas, enviou pessoas para falar das coisas de Deus, para falar da palavra de Deus. E os pregadores até hoje falam. E você creia naquilo que você escuta e você receba boas palavras e não duvide, nunca duvide e nem fica se perguntando como é que Deus vai operar esse milagre, como é que Deus está trabalhando, eu não estou vendo o resultado, eu não estou vendo isso. Nunca faça isso, não queira saber como é que Deus vai operar o milagre. Ele vai operar da maneira dele, o dia que ele quiser, a hora que ele quiser, da forma que ele desejar. Ele age de uma forma que o ser humano menos espera, onde todos ficam impactados, porque aquilo que Deus promete, ele cumpre. E aquilo que ele te prometeu, aquilo que você crê no seu coração, que Deus é poderoso para agir e para mudar, para transformar, para fazer aquilo que o humano ele não alcança, porque esse é o verdadeiro milagre. É a parte que o ser humano não pode agir, aquilo que os olhos ainda não viram, aquilo que os ouvidos ainda não ouviram. É o que Deus tem para as nossas vidas, é o que diz na palavra de Deus. Enquanto muitos duvidam, eles não recebem o seu milagre e têm punição. Olha o que aconteceu, é muito sério. 2 Reis, capítulo 7, Eliseu, o profeta, respondeu, porque tinha uma fome muito grande naquele lugar. E o profeta respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso
poderia acontecer, mas Eliseu advertiu: você o verá com os seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Porque o homem, ele duvidou. Não podemos duvidar do poder de Deus. Deus é poderosíssimo, é o nosso grandioso Deus e Pai. E olha o que aconteceu. Os leprosos saíram da porta da cidade e foram para o acampamento dos arameus. Chegando lá, os arameus saíram, bateram em retirada porque ouviram um barulho e acharam que era um exército que tinha ido para destruí-los. E largaram comidas, largaram tesouros, largaram o acampamento com tudo. Então os leprosos comeram, se saciaram, depois foram e voltaram e falaram para o povo que havia comida à vontade, que aquele acampamento estava largado. E o povo, quando foi para aquele acampamento, saíram às pressas, na correria. Aquele oficial que duvidou do profeta, duvidou da palavra de Deus, estava no portão e passaram por cima dele. E ele morreu. Ele viu, ele sabia que ia ter o alimento, que ia ter a fartura, mas ele não comeu, assim como o profeta falou. Então, nunca podemos duvidar do poder de Deus. Só creia, você faz o seu pedido para Deus, você ora, espera, aguarda em Deus e no tempo de Deus ele agirá. Tem pessoas que pensam porque estão idosas já, pessoas que já passaram dos 30, vamos dizer assim, não são idosos, claro, porque nem os de 60 hoje são idosos só na carteirinha de idosos, mas na vida elas são pessoas produtivas, pessoas ativas e pessoas que sonham, que ainda conseguem realizar os seus sonhos, e Deus está aqui agindo em favor do seu povo, em favor todo aquele que crê. Zacarias, ele duvidou do anjo. E o que aconteceu com Zacarias? Zacarias ficou mudo, porque o anjo falou: estou ao serviço de Deus e ele mandou-me falar contigo para te dar esta boa nova. Mas como não acreditaste no que te disse, vai ficar mudo sem poder falar até o dia que isso acontecer. Por isso, pois tudo isso se realizará no tempo devido. O povo estava à espera de Zacarias e estranhava a sua demora no santuário. O anjo avisou que ele seria o pai de João Batista, mas ele duvidou. Ele falou que a mulher dele já era de idade, ela já era idosa. Então, quando ele duvidou, o anjo, ele ficou mudo. Ele saiu de lá, o povo estava esperando ele, e ele saiu de lá mudo, ele não podia falar nada. Então, toda a incredulidade, ela tem consequências. Tem consequências de tudo na vida da gente. Aquilo que a gente crê que Deus pode fazer, pode realizar, as coisas acontecem. Por quê? Quando Abraão creu em Deus, Deus falou para ele que ele iria ser pai de multidões e falou sobre todas as coisas. Ele creu em Deus. E aquela fé de Abraão foi creditada na vida dele e ele recebeu os seus milagres. Ele é o pai de multidões. Até hoje temos Abraão como nosso pai, porque recebemos a herança do nosso pai Abraão. E temos Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Aquele que veio para nos salvar, aquele que deu o seu sangue na cruz
para nos salvar, para nos curar, libertar dos nossos pecados, libertar das impurezas, libertar das enfermidades, libertar das palavras de maldição. E é isso que eu venho pedir, Senhor, pelo sangue de Cristo vertido na cruz, opera na vida dos teus filhos e filhas, nos lava com o sangue precioso do Todo-Poderoso, do nome mais poderoso, que é o nome de Jesus Cristo, nos lava no seu precioso sangue, tira todo pensamento ruim das nossas mentes, tira toda a incredulidade, dai-nos a paz que excede todo o entendimento, que é fruto do Espírito Santo, a alegria, o renovo, cura todas as feridas do corpo, da alma, faz o teu milagre, Senhor, os teus milagres na vida dos enfermos, na vida de pessoas que foram afetadas, setadas com enfermidades, falsas enfermidades, que para a tua glória, Pai, caia por terra toda falsa enfermidade, tudo aquilo que o inimigo colocou através, seja de bruxaria, seja de palavras de maldição, seja da inveja, cai por terra, abre os caminhos dos teus filhos, Pai, caminhos travados, caminhos que os teus filhos encontram pedra de tropeço, tira toda pedra de tropeço dos nossos caminhos, dos caminhos das nossas famílias, abre os nossos caminhos, Senhor Jesus, para a tua glória, em teu santo nome. Nós cremos, Senhor, nós cremos nos teus milagres, cremos em Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo, Deus Espírito Santo, que a tua paz, que a tua alegria reina em nossas vidas, em nossos lares, que o domínio próprio esteja sempre conosco, que a paz brilhe em nossos lares, que quando você chegue no seu lar, você sinta a paz de Deus, a paz do Espírito Santo em cada membro das suas famílias, que o Senhor proteja poderosamente as nossas vidas, enviando os seus anjos poderosos, acampando ao nosso redor, ao redor de cada membro das nossas famílias, dos nossos animais, protegendo os nossos lares por dentro, por fora, protegendo a nossa saída, a nossa chegada, protegendo os carros, os transportes particulares, os transportes públicos, protegendo as pessoas nos trabalhos, as pessoas nas escolas, as crianças, os idosos, onde estiver um filho, uma filha do Todo-Poderoso e os seus animais, que sejam protegidos, selados, blindados com o sangue do Cordeiro, e aguardamos, Pai, resposta das nossas orações, aguardamos porque sabemos que o Senhor tem um amor imenso pelas nossas vidas, e é por esse amor que o Senhor vem com cura, com milagres, prodígios, salvação, libertação. Cura, Senhor, cura as mentes perturbadas pelo inimigo, cai por terra toda maldade humana e espiritual, e é em nome de Jesus que eu oro, já agradecendo pelas bênçãos derramadas hoje e sempre na vida do teu povo, para a tua glória, Pai. Amém, amém e amém. Glórias a Deus.